Evangelho segundo Mateus, capítulo 21. Eu vou ler somente o versículo 39. Dá uma olhada se alguém do seu lado está sem a palavra de Deus. Se tiver alguém perto de você sem a palavra de Deus, se aproxime e divida a leitura com essa pessoa. Mateus capítulo 21, versículo 39. Acharam? Posso ler? Diz assim: E, lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Vou ler de novo. E, lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Pastor, eu não entendi esse versículo. Você vai entender já já. É uma parábola que Jesus está contando na sua última semana de vida. E do que fala a parábola? A parábola de Jesus fala dele mesmo. Então eu vou ler pela terceira vez esse versículo 39, e todos que estão comigo aqui na sede estadual da Paz e Vida em Natal, Rio Grande do Norte, repitam em seguida, bem alto e bem forte. Vamos lá? Tá fraco, hein? Vamos melhorar? Lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quantos creem que Deus vai falar conosco nesta noite? O seu coração está aberto para ouvir a poderosa palavra de Deus? Amém? Então deixa a Bíblia aberta agora aí no teu assento, desocupe as mãos e vamos dar a melhor salva de palmas possível para a palavra do nosso Deus. Aplauda mesmo, não sinta vergonha não, pode aplaudir bem alto. E enquanto você aplaude, abra sua boca e diga glória a Deus. Vamos fazer esses aplausos chegarem até o trono da glória de Deus. Abra a tua boca enquanto aplaude e diga glória. Glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Pai querido, Deus amado e todo-poderoso, abre os céus agora, recebe os aplausos, recebe o louvor, recebe a adoração deste povo. Este povo quer ouvir o Senhor falando. Então que eu diminua, que o Senhor cresça. Envia a tua palavra com poder, unção e autoridade, e que a tua palavra, meu Pai, uma vez enviada, ela vá e produza resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. Tome seu assento, por gentileza. Quando você lê o versículo 39, você tem a impressão que Jesus está falando de algo que já aconteceu. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. A leitura não dá a entender que é uma coisa que já aconteceu, é ou não é? Mas na verdade, não aconteceu. Jesus contou esta parábola uma semana antes da sua morte. E se engana quem pensa que Jesus foi pego de surpresa. É errado você achar que Jesus foi assassinado. Porque num assassinato, a vítima não sabe que vai morrer. A vítima, ela roga, ela pede pelo amor de Deus para não morrer. Não é assim? Mas o bandido não tem piedade e tira a vida de uma pessoa. É assim no assassinato. O caso de Jesus não foi um caso de assassinato, igreja. Não foi. Porque Jesus sabia exatamente quando, como e onde ele iria morrer. E mesmo sabendo, ele não fez nada para evitar a sua própria morte. Uma semana antes de morrer, ele conta uma parábola. O que é uma parábola? É uma história fictícia,
mas que ilustra uma verdade real do mundo espiritual. E esta parábola que Jesus conta aqui, a parábola dos lavradores maus, ela deixa claro o quanto Jesus tinha conhecimento de tudo o que estava acontecendo naquela semana, nos bastidores, e o que iria acontecer com ele. Então, antes de te explicar qualquer coisa, eu quero ler, porque quando eu leio uma parábola de Jesus, eu estou lendo na íntegra para você uma palavra que Jesus pregou. Então eu não vou perder essa oportunidade de reproduzir para você exatamente as palavras de Jesus. Eu quero que você me acompanhe desde o versículo 33 agora. Antes de qualquer comentário, vamos ler exatamente o que Jesus falou. Vamos lá. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado e construiu nela um lagar e edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. E por último, enviou-lhe seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Esta foi a pregação que Jesus fez naquele dia. Várias pessoas ouviram exatamente o que você acabou de ouvir e ler. Só que as pessoas que ouviram Jesus pregar não tiveram o que você vai ter agora. Você vai ter agora uma interpretação da parábola. Aquele povo não teve isso. Jesus falou, quem entendeu, entendeu, quem não entendeu foi para casa sem entender, pensando: não, mas o que ele quis dizer com isso? A ideia das parábolas de Jesus era exatamente essa: cumprir a profecia que dizia: abrirei a boca em enigmas da antiguidade. E só quem era espiritual conseguia entender. E eu creio que você está aqui com o coração aberto para entender a palavra de Deus. Então, se você tiver uma caneta aí, é bom que você vai poder anotar isso aqui. Da próxima vez que você ler, vai voltar à sua lembrança essa pregação. Por isso que é bom você anotar. Quando você não anota, você esquece, mas quando você anota, todas as vezes que você lê aquela anotação, você vai lembrar desta mensagem e vai ter esse entendimento. Vamos começar pelo personagem número 1 da parábola. Houve um homem, pai de família. Quem é esse homem, pai de família, na parábola de Jesus? Quem é? Esse homem, pai de família, é proprietário de muitas terras. E apesar de ser o dono da terra, ele vai arrendar esta terra, onde ele plantou uma vinha. De quem Jesus está falando aqui? Quem é o pai de família, dono da terra, que plantou a vinha e arrendou-a? Esse pai de família é o próprio Deus. Deus é o pai. É ou não é? Deus é o pai. Deus é o dono da terra, sim ou não? Salmo 24, verso 1: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Deus é o dono da terra, Deus é o pai de família. Muito bem. Deus, como pai de família, plantou uma vinha. E a palavra de Deus diz que Deus plantou uma vinha. Olha o Salmo 80. Salmo de número 80, verso 8.
Olha só o que está escrito, o salmista revelando esse mistério acerca de Deus. Salmo 80, verso 8. Trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora as nações e a plantaste. Trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora as nações e a plantaste. Quem é mais instruído na palavra já está desconfiando do que pode ser essa vinha. Deus plantou essa vinha e Ele trouxe do Egito. Aí Ele lançou fora as nações e plantou aquela vinha ali. Que vinha é esta, igreja, que Deus plantou? Que Deus trouxe lá do Egito, tirou as nações que estavam em redor e plantou aquela vinha ali. Que vinha é essa, você sabe? É Israel. A vinha é Israel. Você lembra que Deus trouxe Israel lá do Egito? Deus colocou Israel em Canaã, mas antes de Deus colocar Israel em Canaã, o que Ele teve que fazer? Tirar as nações que estavam habitando em Canaã. Você vê, o Salmo 80 está revelando. Mas o profeta Isaías falou mais claramente que Israel é a vinha de Deus. Isaías capítulo 5, verso 7. Vai me acompanhando aí que você vai montando o quebra-cabeça. Isaías capítulo 5, verso 7 diz: porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. A vinha é Israel. O pai de família é Deus. O pai de família plantou uma vinha. A vinha é Israel. Esse pai de família que é Deus plantou essa vinha que é Israel. E aí o que ele fez? Ele arrendou esta vinha, ele arrendou esta terra. Olha aqui para mim, é importante que você entenda isso, porque senão você não vai entender a mensagem. Quantos aqui sabem como funciona o arrendamento de terra? Quem sabe como é que funciona? Bem, a maioria não sabe, não tem obrigação de saber, até porque a gente vive na cidade grande, não somos de área rural, mas é bom você aprender. Suponha que eu seja um proprietário de muitas terras em Goiás. Não tenho não, só uma hipótese, viu? Se você quiser profetizar aí na minha vida, não faria mal não, né? Se bem que achou que eu tenho cara de fazendeiro, né? Mas não sou não. Mas suponha que eu tenha terras lá em Goiás, e aí eu digo assim, não, mas eu não quero morar lá. A pastora até que disse que quer ir embora para o interior um dia, né, na velhice, mas eu não quero não, eu quero morar na cidade. Mas eu tenho aquelas terras lá em Goiás, e ali aquela terra vale muito dinheiro. Só que eu não quero morar lá. Não quero criar gado, não quero viver de plantação, eu quero viver na cidade. Então o que eu faço? Eu sou dono da terra, mas eu não quero plantar. A terra não pode ficar parada. O que eu faço? Eu vou lá em Goiás, eu arrumo um pessoal que está doidinho atrás de terra, mas não tem dinheiro para comprar a terra. Aí eu chego para eles e digo, olha, eu tenho a terra e não quero plantar, vocês querem plantar e não têm a terra. A gente faz um contrato de arrendamento. Eu sou o dono da terra, mas vocês vão morar na minha terra, vocês vão morar na minha fazenda, vocês vão plantar na minha fazenda, vocês vão produzir na minha fazenda, vocês vão cuidar da minha fazenda como se fosse de vocês. Só que tem uma coisa: de todo lucro que a terra produzir, vocês vão me dar uma parte, o meu usufruto da terra. Eu sou o dono, né? Então eu tenho direito. Aí as pessoas que arrendam a terra fazem esse contrato. Esse tipo de contrato acontece muito. Você vai pelos lugares rurais do Brasil, tem muita gente vivendo em fazendas arrendadas. Você pensa que ele é o dono da terra, mas na verdade ele é um arrendatário da terra. Quem entendeu como é que funciona? Muito bem. O dono da terra é Deus, e ele arrendou a terra. Se a vinha é Israel, quem são os lavradores que arrendaram a terra? Só pode ser o povo de Israel. O povo de Israel são esses lavradores. Volte comigo em Mateus 21.
Está escrito no versículo 34, que chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. O pai de família, dono da terra, mandou os seus servos ir até as terras dele e dizer aos lavradores: chegou o tempo da colheita, e eu quero os meus frutos, eu quero a minha parte. Chegou o tempo dos frutos, chegou o tempo da colheita. A palavra de Deus, ela deixa claro que para tudo nessa vida existe um tempo. E eu quero que você veja isso na palavra comigo, lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 3. Chegou o tempo dos frutos, diz a palavra. Está escrito em Eclesiastes 3 que debaixo do céu tudo tem um tempo. O único lugar onde não existe tempo para nada, não tem dia, nem semana, nem mês, nem ano, nem hora, nem minuto, nem segundo, é no céu. Lá no céu não existe essa de tempo. O céu é um lugar atemporal, mas debaixo do céu, ou seja, na terra, para tudo tem um tempo. Eclesiastes 3, eu vou ler do 1 até 8. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Verso 2: há tempo de nascer e tempo de morrer. Deixa eu parar aqui. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Ninguém morre antes do tempo, e nem depois do tempo. Você não vai ter nenhum segundo a mais de tempo nessa terra. Quando o seu tempo chegar, Deus vai te recolher da terra. Então é um erro muito grande o ser humano viver dizendo: eu vou ter mais tempo. Não, outra hora, hoje não, agora não, eu tenho tempo. É errado o jovem dizer: eu sou jovem, eu tenho tempo. É errado a pessoa dizer: eu tenho saúde, eu tenho tempo. Você não tem tempo nenhum. O tempo quem tem é Deus. Deus é quem determina o tempo. E Ele disse que há tempo de nascer e tempo de morrer. A gente tem uma visão equivocada do tempo. Cada vez que a gente acorda, a gente diz: graças a Deus, mais um dia de vida. Mas na verdade você está aumentando os dias ou diminuindo? Então cada dia que você acorda é menos um dia de vida, não mais. Porque o seu tempo já está contado. E cada dia que você amanhece é um dia a menos. Então você tem que viver hoje sabendo que o seu tempo na terra não vai aumentar. Ele já está determinado. Então faça desse tempo determinado tudo aquilo que você precisa fazer. Porque você não vai aumentar nem um dia sequer, nem uma hora sequer, nem um minuto a mais. Versículo 2: há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Lá na parábola está escrito que o dono da vinha, ele mandou os seus servos irem buscar quando chegou o tempo de colher. E deixa eu ser profeta de Deus para a tua vida, para te dizer que o tempo de colher está chegando na sua vida, em nome de Jesus. Você que tem plantado a semente da fé, se prepara, porque é o tempo da colheita, está chegando na sua vida. Às vezes a gente faz as coisas e parece que está perdendo tempo. A gente faz as coisas e parece que não está valendo a pena. Eu já tive essa sensação. Quem já teve também essa sensação? Estou fazendo as coisas, não está adiantando nada. Estou fazendo, mas estou perdendo o meu tempo. Não pare. Você está plantando. E quando chegar o tempo de colher, de arrancar o que se plantou, você vai ter a colheita. Agora tome cuidado, porque se você está plantando coisa boa, vai colher coisa boa. E se estiver plantando coisa ruim, vai colher o quê? É uma questão meio óbvia, né? Ninguém planta espinhos e colhe rosas. Se você está plantando coisa boa, vai colher coisa boa. Se planta coisa ruim, vai colher coisa ruim. Se não está satisfeito com o que está colhendo, mude o que está plantando. Versículo 3: há tempo de matar e tempo de curar. Há tempo de derribar e tempo de edificar. Há tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar.
Tem gente que entrou aqui hoje nessa igreja e veio para cá arrastado, disse: eu vou lá porque eu tenho que ir, é Santa Ceia, poxa, já tem mais de mês que eu não vou na igreja, eu vou. Mas não estou com nenhuma vontade de ir, eu estou mesmo com vontade de ficar em casa triste, chorando, lamentando. Você está vivendo um tempo de chorar, você está vivendo um tempo de prantear, de lamentar. Mas Deus está me usando para te dizer que o teu tempo de rir, de pular de alegria está chegando. Vai chegar o momento que Deus vai enxugar as lágrimas dos teus olhos, que ao invés de você ter um lamento na sua boca, aí você vai ter um cântico de vitória, um cântico de alegria. Ao invés de você sair por aí lamentando para todo mundo a desgraça da tua vida, você vai sair por aí contando para todo mundo o testemunho dos teus milagres e a obra que Deus estará fazendo por você. Suporta o tempo de chorar, porque o tempo de rir está chegando. Versículo 5: há tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, há tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Meu Deus, grifa isso aí para nunca mais esquecer. Existe um tempo de estar calado e existe um tempo de falar. Metade dos problemas que a gente tem na vida, nós mesmos causamos. Quando a gente fala, quando deveria estar calado. Há tempo de estar calado. E geralmente quando é tempo de estar calado, a gente quer fazer o quê? Quer falar. Ai, eu quero falar, me deixa, ai, eu preciso falar. Mas há tempo de estar calado. Pastor, mas eu quero falar. Morde a língua e fica calado. Se você falar na hora de estar calado, você vai arrumar problemas. Mas quando chegar a hora de falar, não se cale. Quando chegar a hora de falar, fale. Para tudo tem tempo. Então você tem que discernir o tempo. Você tem que ser dirigido pelo Espírito Santo. Quem está me entendendo aqui? A pessoa que é dirigida pelo Espírito Santo, o Espírito Santo ele diz: abra a tua boca e fala, que eu vou encher a tua boca, vou colocar as palavras na tua boca. Mas quando é para você calar, ele diz: ó, mas Senhor, quieto, não fale, cale-se. Se você tivesse discernimento, você se livra de muito problema. Continue lendo. Tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Você viu aí que para tudo tem um tempo, não é? Chegou o tempo de colher e o dono da vinha mandou os seus servos. Volte comigo lá em Mateus 21. Ele mandou os seus servos, circule a palavra servos, aos lavradores para receber os frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Quem são os servos na parábola de Jesus? Você tem que pensar que o dono da vinha mandou os servos, mas os servos não foram recebidos. O que é que fizeram com os servos do dono da vinha? Apedrejaram, maltrataram, mataram. Você já entendeu que a vinha é o território de Israel e que os lavradores é o povo de Israel. Quem são os servos? Os servos são os profetas que Deus mandou ao seu povo. Se você ler o Antigo Testamento, você vai ver cada coisa que fizeram com os profetas. Deus mandava profetas para falar com o povo de Israel, amados. E o que o povo de Israel fazia? Se arrependia, acreditava na palavra dos profetas e dava o fruto para Deus? Não. Teve profeta que foi jogado no calabouço, teve profeta que foi decapitado, teve profeta que foi queimado vivo, teve profeta que foi jogado na cova dos leões. Deus mandava o profeta, mas o povo não recebia o profeta, maltratava, apedrejava e matava. Olha do que Jesus está falando, igreja. A parábola de Jesus fala lá do passado, de tudo que Deus deu oportunidade do povo de Israel fazer e eles não fizeram.
Deus deu oportunidade para o povo se arrepender com a pregação de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel, de Daniel, de Amós, de Oséias, de Obadias, de Abacuque, de Anaum e Amós e por aí vai. Mas o que o povo fazia quando Deus mandava os profetas? Ignorava, rejeitava a palavra dos profetas. Mas o que o dono da vinha fazia? Versículo 36. Depois enviou outros servos, em maior número do que os primeiros. Ele mandava um servo, apedrejavam, o que ele fazia? Mandava outro. Mandava mais um servo, rejeitavam, maltratavam, o que ele fazia? Mandava outro. Ele mandava mais um servo, matavam esse, o que ele fazia? Mandava outro. Sabe o que é isso? É a longanimidade de Deus, é a bondade de Deus. Quantas pessoas Deus mandou para pregar para você, até você se converter, hein? Quantas vezes foi alguém entregar um folheto para você e dizer, Jesus te ama, vai lá na igreja, você dizendo, estou com tempo para isso não? Ignorava. Quantas vezes alguém ia lá falar de Jesus para você, dizendo, não venha me falar de crente, não, eu odeio esse papo de crente, não venha com essa conversa para mim não. E o que Deus fazia? Olhava para você e dizia, vá para o inferno você também. Era isso que Deus fazia? Não. Pacientemente Deus mandava outro servo. Diga obrigado, Senhor. Ai, que bom que Ele não desistiu da gente logo de primeira, né? Ele mandava um servo, você rejeitou, Ele mandou outro, e mandou mais outro, e mandou mais outro. Tudo isso porque Ele ama cada um de nós. Só que o povo, na parábola de Jesus, os lavradores, rejeitaram todos os servos que foram enviados. Versículo 37, e por último, enviou-lhes seu filho, dizendo, terão respeito ao meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. Meus queridos, pensem comigo, se os servos do dono da vinha são os profetas, se o dono da vinha é Deus, então quem é o filho do dono da vinha? Porque está escrito que depois de mandar os servos, e os servos não serem aceitos, o dono da vinha, o pai de família, enviou o próprio filho, dizendo, o meu filho eles vão ouvir, o meu filho eles vão receber. Quem é esse filho? Quem é? Quem é? Diga bem alto que eu quero ouvir, quem é? Jesus. Jesus está contando uma parábola que fala dele mesmo, está percebendo? Por último, e eu quero destacar isso, versículo 37, circule aí. Por último, enviou-lhe seu filho. Quem foi o último que Deus mandou para a humanidade? Quem foi? Jesus. Depois de Jesus, Deus não vai mandar mais ninguém. Quem entendeu isso, levante a mão. Deus mandou vários profetas, vários. E por último, mandou seu único filho. Então não acredite se aparecer alguém amanhã ou depois, dizendo, Deus me enviou depois de Jesus, para complementar a obra que Ele não fez. E eu não vou dar nome aqui, porque eu não quero dar status a esse tipo de doutrina mentirosa, mas já existe, há alguns anos, uma certa seita, que o fundador dessa seita diz que recebeu o outro evangelho de Jesus Cristo, que apareceu um anjo para ele, dizendo assim, a obra de Jesus não foi completa, então eu estou levantando você para continuar a obra que não foi completa, e está aqui o resto do evangelho. Que coisa, hein? Quanta mentira, quanta enganação. Por isso que Paulo falou, se nós mesmos ou um anjo descido do céu disser que tem outro evangelho para vocês, rejeitem e considerem como anátema. Quem foi o último que Deus mandou para a humanidade? O último quem foi? Jesus. Todos que aparecerem depois de Jesus dizendo que é de Deus, não são de Deus. Ah, mas depois de Jesus apareceu muita gente iluminada nesse mundo, muita gente sábia.
Ah, pastor, mas e o Kardec? Ah, pastor, mas e o Maomé? Ah, pastor, mas e o fulano de tal? Ah, mas e o ciclano que apareceram depois de Jesus e fundaram grandes religiões e fundaram grandes pensamentos, grandes filosofias? Jesus é o último que Deus enviou para a humanidade. Você tem que crer na Bíblia até Jesus. Depois de Jesus, todos que vieram falam em nome de Jesus. Você já reparou que o pastor, o pregador do evangelho, tudo que ele vai falar é em nome de Jesus? Porque Jesus é o último que Deus mandou. Deus não mandou outro depois dele, nunca vai mandar outro. E só para confirmar na Bíblia que Jesus é o último, não vai ter outro nunca, abra no Apocalipse. Você sabe que Apocalipse é o fim. Então, no livro do fim, Deus revela quem foi o último que ele mandou para falar com a humanidade. João teve uma visão de Cristo glorificado, e olha o que o Cristo glorificado disse para ele. Apocalipse capítulo 1, verso 17. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Vamos aplaudir a Jesus, porque Ele é o último que Deus mandou. Glória a Deus. Volta comigo para Mateus 21. Quando o dono da vinha enviou o seu filho, ele disse assim: vou mandar o meu filho, porque é o meu filho, vão respeitar. Mas quando receberam o filho do pai de família, disseram: agora é a nossa chance de nos apropriar da terra. Se o filho é o herdeiro e a gente matar o filho, o pai de família não vai mais ter herdeiro, então a gente fica com a terra para nós. Eles vão planejar e matar o único filho. Jesus está falando de quem? Dele mesmo, igreja. Uma semana antes da morte de Jesus, qual era o papo que rolava nos bastidores da alta cúpula religiosa de Israel? O que é que se falava lá nas recâmaras secretas de Anás, Caifás e os fariseus, saduceus? O que é que eles diziam? Jesus tem que morrer, porque se Jesus não morrer, os romanos vão nos tomar o poder que nós temos. Nós vamos perder o controle de Israel. Jesus tem que morrer, nós temos que matá-lo. Jesus sabia que estavam tramando a morte dele, gente. Ele sabia. Tanto é que ele sabia que no versículo 39, ele na sua parábola diz: e lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. A vinha é Israel, o centro da vinha é Jerusalém. Jesus foi morto fora da cidade de Jerusalém. Olha só o que está escrito em Marcos 15. Quando Jesus foi crucificado, disseram assim: é Páscoa, isso aqui é uma cidade santa, a gente não pode matar um homem dentro da cidade santa de Jerusalém, temos que matá-lo fora da cidade. Aí levaram Jesus para fora. Marcos 15, verso 20. E havendo-o escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes e o levaram para fora, a fim de o crucificarem. E aqui eu quero que você congele a imagem aí na tua cabeça de Jesus sendo levado para fora e crucificado. Depois que Jesus contou aquela parábola, ele fez uma pergunta. Detalhe, ele não explicou a parábola, eu estou explicando para você. Jesus não explicou, ele só contou. O pai de família fez uma vinha, arrendou a terra, entregou os trabalhadores, ao invés de dar os frutos, mataram os servos. Depois ele mandou o filho, e o filho eles também mataram. Aí Jesus perguntou: quando o pai de família voltar,
Quando ele vier pessoalmente, já que não adiantou mandar os servos, já que não adiantou mandar o filho, ele virá pessoalmente. Quando ele vier pessoalmente, o que vocês acham que ele deve fazer com esses lavradores maus? Jesus fez essa pergunta para as pessoas que estavam ouvindo. O que vocês acham que o dono da terra tem que fazer com esses lavradores maus? E aí os homens que estavam ouvindo, sem saber que era deles mesmos que estavam falando, disseram assim: eu acho que esse pai de família tem que dar uma morte horrorosa para esses lavradores. E além de dar uma morte horrorosa para eles, tem que tirar a terra deles e dar para outros que deem os frutos necessários. Eles não sabiam que estavam falando deles mesmos, mas era exatamente isso que Deus iria fazer. O que é que você acha que aconteceu com aquelas pessoas que tramaram a morte de Jesus? Anás, Caifás, Pôncio Pilatos. Como é que você acha que essas pessoas acabaram? A história conta, e eu não vou aqui ficar levantando a morte de cada um deles, mas posso te garantir, todos tiveram uma morte horrenda. Todos tiveram um fim trágico, porque rejeitaram o Filho de Deus. E todos que rejeitam o Filho de Deus não vão acabar bem. Todas as pessoas que nesta terra rejeitam o Filho de Deus vão ter um fim trágico também. Volte comigo em Mateus 21 para a gente terminar a mensagem. Versículo 40: quando pois vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Dizem-lhe eles: dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores que a seu tempo lhe deem os frutos. Verso 43: portanto eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu os seus frutos. E agora eu quero ouvir um glória a Deus bem alto de toda a igreja. Cadê o glória a Deus? Não, vamos tentar de novo. Agora eu quero ouvir um glória a Deus bem alto de toda a igreja. Pastor, eu dei o glória a Deus, mas não entendi por quê. Jesus falou que é para tirar o reino dos lavradores maus e dar para outra nação que vai dar o fruto que Deus quer receber. É aí que a gente entra, meu querido e minha querida. É aí que a gente entra. A vinha era quem? A vinha era Israel. Os lavradores eram quem? Os homens e mulheres de Israel. O que eles fizeram com Jesus? Rejeitaram o Filho. O que Jesus fez? João capítulo 1, verso 11 e 12, põe aqui na tela. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Eles rejeitaram Jesus e perderam a vinha, perderam o direito de fazer parte do reino de Deus. Eu recebi Jesus. Quem também recebeu Jesus? Agora você está na vinha, agora você faz parte do reino de Deus. E para a gente terminar a mensagem, vá comigo em 1ª Epístola de Pedro, capítulo 2, lá no final do Novo Testamento, finalzinho da Bíblia. Que pregação linda de Jesus, ele falou tudo. Ele falou do passado, falou do presente, falou do futuro, falou da igreja que iria surgir depois da sua ressurreição e que agora seria os novos lavradores na vinha de Deus. A vinha de Deus agora não é mais Israel. A vinha agora é o reino de Deus. E todos que fazem parte do reino de Deus estão nesta vinha. 1 Pedro capítulo 2, verso 9, está falando da igreja, de mim e de você. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Nós agora fazemos parte desta vinha de Deus. Toda a igreja fique de pé, por favor. Você sabe que tem uma coisa que não sai da minha cabeça? Se Jesus sabia, você viu aí que ele sabia, percebeu? Ouvindo essa mensagem, você percebeu que Jesus sabia tudo que estavam tramando, tudo que iria acontecer com ele? Se ele sabia, por que ele não fugiu? Por que ele não evitou? Porque vamos nos colocar no lugar de Jesus. Suponha que alguém estava planejando a tua morte. Deus te livre disso, é só uma hipótese, só um pensamento. Mas suponha que alguém estava planejando a tua morte, e aí um investigador de polícia começou a investigar, e desmascarou os bandidos. Aí ele chega para você e fala assim: eu já sei de tudo. Os teus inimigos querem te matar, já contrataram até o pistoleiro, já marcaram o dia, vão te pegar depois do trabalho na quarta-feira, aqui na cidade. Eu tenho provas, eu tenho áudios dos bandidos combinando, eu tenho tudo confirmando, a tua morte já está marcada. Você ficaria aqui em Natal esperando a morte chegar, ou você ia pegar o primeiro ônibus para Mossoró, hein? Fala aí. Você ia ficar aqui para morrer? Mas é ruim que eu vou ficar aqui, eu vou me enfiar em qualquer roça que aparecer, e vou ficar lá até a poeira baixar. Ou não é isso que você ia fazer? Jesus sabia, uma semana antes ele conta uma parábola que deixa claro que ele sabe que vai morrer. Por que ele não foi se esconder lá em Betânia, onde ele tinha um amigo chamado Lázaro? Por que ele não foi para outros cantos de Israel? Por que ele não se escondeu? Por que ele ficou em Jerusalém esperando a morte chegar, se ele sabia que ia morrer? A resposta está em João 13. Ele sabia, ele poderia ter fugido, ele poderia ter dito: eu não vou ficar aqui para que me matem, estou sabendo, eles estão armando para me matar, eu não vou ficar aqui. Ele poderia ter feito isso, porque ele sabia, mas ele não fugiu. João capítulo 13, verso 1. Ora, antes da Páscoa, sabendo Jesus, olha aí mais uma vez, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Por que ele não foi embora? Por que ele não fugiu? Porque ele nos amou até o fim. Ele disse: eu não vou fugir, eu vou enfrentar a cruz, eu vou pagar o preço, eu vou passar por tudo que tiver que passar, porque eu amo esta humanidade pecadora, que não merece o meu amor, mas mesmo assim eu os amo. Deus te ama, e te ama de um jeito que ninguém nunca vai te amar. Você ouviu alguém dizer eu te amo hoje? Você acordou de manhã, o teu marido olhou para você e falou que te ama. A tua mulher olhou para você e falou que te ama. Isso não falou ainda? Faça a lição de casa, por favor. Diga. A tua mulher, o teu filho, o teu pai, a tua mãe olhou para você e disse que te ama. Todos os dias alguém diz que te ama. Mas como é o nosso amor? O nosso amor é condicional. Sabe por quê? Posso falar ou não? Um casal se casa jurando amor eterno. Eles estão apaixonados, eles olham um para o outro, você vê amor nos olhos. Só que aí depois de um tempo de casamento, um começa a maltratar o outro, ofender o outro, vem as agressões físicas, vem a falta de respeito, vem as traições, vem as mentiras. O amor continua? A mulher que olhava para o marido com olhar de amor,
começa a olhar com olhar de ódio. E tem casais que se separam. Você sabe disso, isso aí está aí para todo mundo ver. Noticiário está cheio disso. Aquele mesmo casal que jurou amor eterno, agora está um matando o outro, literalmente. Tem gente aí que mata o marido, que mata a mulher. Ou quando não mata, se separa, e um quer ver o diabo em pessoa, mas não quer ver o ex. Como é que pode? Mas não era aquela pessoa que se amava. O amor vira ódio. Por quê? Porque nós somos assim. A gente ama, mas se me fizer o mal, se me trair, se mentir para mim, se me fizer sofrer, eu deixo de amar e começo a odiar. O ser humano é assim. O amor de Deus por você é incondicional. Porque para pensar no quanto que você já aprontou com Deus. Para pensar quantas vezes você o feriu, o ofendeu, o magoou, o entristeceu, o traiu, fingiu que não o conhecia, o ignorou, o desprezou, mas mesmo assim Deus continua olhando para você e te amando do mesmo jeito de sempre, porque o amor de Deus por você é incondicional. Quantos querem receber esse amor? O amor verdadeiro é o amor de Deus. Feche os seus olhos um instante. Quem sabe você que está aqui hoje ainda não entregou a tua vida para Jesus, ainda não recebeu a Cristo como seu único Senhor e Salvador, e hoje Deus está te dando essa chance. Hoje Deus está te dando essa oportunidade. Você quer entregar a tua vida para Jesus hoje? Quer recebê-lo hoje como teu Senhor, como teu Salvador? Quer conhecer um amor de verdade? É o amor de Deus. Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus hoje. Eu quero receber a Cristo como meu Salvador hoje. Levante agora a sua mão bem alto junto com a minha. Você que quer entregar a vida para Jesus hoje. Você que quer receber a Cristo como seu Senhor e Salvador hoje, levante agora a sua mão bem alto. Tem alguém? Pastor, eu já entreguei minha vida para Jesus. Só que eu me afastei. Comecei a andar na igreja, caminhar com Jesus, servir a Deus, mas eu tropecei na caminhada com Deus. Me afastei da presença do Senhor. Eu quero que você que está afastado entenda que Deus continua te amando, mesmo você tendo se afastado, mesmo você tendo caído, mesmo você estando sujo pelo pecado, Ele continua te amando. Mas você precisa voltar para a casa do Pai. Tem alguém aqui que está afastado ou afastada da casa do Pai e quer se reconciliar com Jesus? Levante a sua mão agora bem alto junto com a minha, que eu vou orar por você. Tem alguém?